Pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista, como sempre. Para você que nos acompanha aqui no Instagram, assiste a reprise do YouTube ou escuta pelo podcast, seja muito bem-vindo. O meu convidado de hoje, além de já ter cantado para mais de 100 mil pessoas na parada LGBTQIA+, em São Paulo, realizou diversas parcerias na carreira e hoje está aqui para falar de seu mais novo lançamento, Mais Uma Noite Sem Fim, que é a quinta música do álbum Arrasane 3.0. Vamos receber o cantor e compositor Johan. Deixa só ele chegar aqui, pessoal. Entrou. Oi, Johan, tudo bem? E aí, rapaz, E tudo? Deixa eu aí, colocar um filtro pra ficar bonito. Pera aí que eu tô feio. Deixa eu tranquilo. achar, deixa eu achar um filtrinho aqui, né, gente? Acho que tá bom isso aqui? Não consigo enxergar direito. Sei lá, tá meio escuro. E aí, como que você tá, Pô, Luca? ótimo. E você? Obrigado por ter aceitado o convite também. Imagina, obrigado eu. E eu aqui escolhendo o filtro. Enquanto isso, vamos lá. Como é que tá a sua expectativa para hoje? Cara, tá, tô tranquilo. Acho que vai ser um papo legal. Só isso. E, e é isso. Ninguém vai ficar em apuros hoje, tá? Vai ser tranquilo. É o quê? Ninguém vai ficar em apuros hoje, vai ser tranquilo, Ah, dessa vez. não, tô acostumado já. Ixi, tá tudo certo. Tranquilo. Eu não saberia passar por uma entrevista. Eu não sou Por que, entrevistador. gente? Que Cara, isso? não sei, eu tava pensando essa semana isso. Mas vamos lá. Bom, lançado recentemente nas plataformas, o single Mais Uma Noite Sem Fim aborda justamente falsas promessas, abusos, humilhações, tudo de ruim que a gente sofre na indústria musical, né, diariamente. Uhum. Quais foram os caminhos que te levaram à ideia dessa música? Cara, eu acho que, como você mesmo já disse, né, mais uma vez é exatamente isso. São os abusos que a gente sofre na indústria do entretenimento como um todo, né? Não só na música, mas no entretenimento como um todo. E eu acho que quando eu fiz essa música, quando eu escrevi ela, na verdade, só para contextualizar quem não me conhece também, quem não me segue ainda, não conhece minhas músicas, esse álbum novo, Arrasane 3.0, onde estou lançando essas músicas todos os meses Aham, agora, desde setembro, é como se fosse o irmão gêmeo do meu primeiro álbum em português, o Arrasane, né? Inclusive tá sim. tatuado aqui, Arrasane. Que a gente lançou ele pré-pandemia, logo antes de começar. E aí eu senti que faltou coisa, porque na pandemia a gente ficou parado, né, por muito tempo e Sim, tal. Eu sim. falei, cara, eu preciso lançar algumas coisas, o que eu faço? Daí eu falei, cara, eu acho que o Arrasane ainda faltou coisa ali. São só 6 faixas, parece tanta coisa para colocar dentro. E eu fui criando novas releituras com novos parceiros, né, novos feats, para essas Aham, mesmas músicas. Só que a produção é outra. Algumas delas a gente mudou um pouco a letra, inclusive. Ah, então, essa Mais Uma Noite Sem Fim, na verdade, quando eu escrevi, já faz um tempo já, né, que eu escrevi ela. uhum, E ela foi justamente porque eu estava passando aí por situações que eu me via tendo que fazer coisas que eu não queria para poder chegar em lugares que eu queria, né? Desde de criar um personagem que eu não sou, ser uma pessoa que eu não sou, para poder agradar alguém, falar uhum, coisas que eu não quero, falar que eu não acredito, para poder ganhar o carinho, o respeito, a credibilidade com algum sim. jornalista, com algum, sei lá, alguém de distribuidora, alguém de gravadora, e por aí vai, né? Então começou assim, sabe? Eu comecei a compor ela. Acho que a inspiração veio desses momentos aí, dessas coisas que eu passei. E até de você mesmo ficar até criando coisas na sua cabeça, pensando o que, que eu preciso fazer, quem que eu preciso de para poder chegar lá. Olha o absurdo que é a indústria. Você Sim. começa a, a, a mudar os seus valores, tipo, começa a pensar no que você pode fazer mesmo para conseguir, entendeu? Tipo, quem que eu vou para conseguir? Você Sim, começa a verdade. viajar, assim, sabe? De tão cruel que é a indústria. Acaba te condicionando a achar que isso é normal, entendeu? Uhum. Então, acho que veio muito disso, assim.
a, a música, né? Acho que tem muita essa inspiração aí, essas questões que a gente faz todos os dias. E claro, que daí eu também fui pensando em histórias de amigos, de Aham. conhecidos, né? E é Sim. isso. E é interessante porque como é que uma indústria que diverte as pessoas do outro lado e a gente não tem noção do que acontece, né? É muito bizarro, né? É bem isso mesmo. É o entretenimento para quem, né? Sim. Eu ia Complicado. até perguntar se, pela descrição que eu tive da música, eu ia até perguntar, a indústria é tão cruel assim? Isso que eu ia perguntar. É extremamente cruel. A indústria é extremamente cruel. Olha o que está acontecendo com a Anitta agora. Você acompanhou a história da Sim, Warner? tô Da vendo. gravadora? Se com a Anitta, que é a Anitta, isso está acontecendo, tipo, né, ela está sofrendo um abuso de poder absurdo ali. Imagina Uhum. para quem não é uma Anitta, imagina para quem, tipo, tá ali camelando ainda para conseguir esse reconhecimento, né, esse espaço mesmo. E é extremamente cruel. E não é porque a minha indústria específica não que eu atuo, que eu trabalho a musical, mas eu acho que é a indústria mais cruel do mundo, assim, do entretenimento, pelo menos, Vem, sabe? É a vem, mais cruel. vence o cinema, você Oi? acha? Vence o cinema, você acha? Ah, eu acho que vem, sabe por quê? Porque eu acho que a música, você depende de muita gente para você acontecer, sabe? Quando você é ator, claro que você depende de várias questões também e tal. Mas eu tava falando isso hoje, ontem, inclusive, com um amigo sobre isso, sobre o, né, ser ator ou ser cantor, músico, enfim. Que tá meio que ali no mesmo, né? Tá disputando o lugar de mais difícil. Só que você sendo ator, você não tem tantas outras coisas que você possa fazer. Tipo, por exemplo, o que eu quero dizer é, você trabalha, você estuda muito, né? Faz cursos e tal. Uhum. Só que aí depois você vai depender mais de diretor, de um casting, de uma coisa que você vai, sem esperar a resposta. Não tem tanto a mais que você possa fazer. Você ser um Sim. artista pop, principalmente, né? Ou até sertanejo no Brasil, gasta-se muito dinheiro a longo prazo. Então não é só você ser talentoso, passar num casting, numa audição ali legal, ah, e pronto, né? Esperar a resposta. Você tem que passar em uma porrada de casting, de audição. É investimento em social media, é investimento na música, é investimento no YouTube, é investimento em marketing para você, em conteúdo digital, em assessoria de imprensa, paga-se um manager, paga-se um agente, tudo você gasta, né? Sim. Então, assim, é muito cruel por conta disso também. Quando você vê, você já não tem nem mais o que comer, você tá colocando tudo na tua música. E é um jogo de aposta, né? Você não sabe se vai dar certo aquilo. Tem isso também. Exatamente. É Uhum. um super jogo de aposta. Sim. Então é complicado, assim. Mas é isso, né, cara? Eu acho que é o sonho, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, acho que essas dificuldades e crueldades todas aí, a gente meio que acaba passando por cima, assim, né? Isso Muita aí. gente desiste, muita gente fica cansada. É Uhum. isso. E falando nisso, em sucesso também, esse lançamento sucedeu a uma parceria que você fez com a Gretchen, né? Que através do single Brilha Como Ouro. Como foi a formação dessa parceria entre vocês e quais foram as evoluções que você sentiu daquele projeto para Mais Uma Noite Sem Fim, que você está agora? Uhum. Eu acho que, na verdade, todas as músicas desse álbum aí, Razão 3.0, eu comecei a lançar elas com tudo já pronto, já estava tudo bem prontinho, tudo definido já. Inclusive, foi o primeiro álbum que consegui terminar tudo antes, para Uhum. daí começar a trabalhar em cima, né? Ah, por ser artista independente, às vezes a gente lança um single, daí vai fazendo como dá, né? Só que Sim. esse aí eu consegui deixar tudo pronto. A Gretchen, a Brilha Como Ouro especificamente, eu mandei para ela a música quando que foi? Eu acho que foi em julho ou agosto do ano. Deixa eu ver, Tem uma busca aqui? do ano retrasado. Eu mandei a Uhum. música para ela. Que foi quando eu comecei a pensar em fazer o Arrasando 3.0, né? Ano Sim. retrasado, em julho e agosto, por aí. Já tava com a música meio que pronta. Eu falei, cara, é a cara dela, tem uma pegada meio pavodão baiano, mas é pop, mas é meio eletrônico também. Falei, vou mandar pra ela. Por que que eu já tinha o contato dela? Porque eu já trabalhei como stylist dela em 2 clipes que ela fez. Ah, Uhum. então, a gente se conheceu assim, eu sendo stylist dela.
E a gente criou um certo contato, uma certa amizade ali. E a gente ficou trocando figurinhas por Instagram, a gente se segue, né? Por WhatsApp também. E aí, quando chegou essa música que ficou pronta, falei, cara, eu preciso de alguém para essa música que tenha a ver, assim, alguém novo para essa música, para essa nova versão. E eu mandei no WhatsApp para ela, falei, ó, quero muito que você faça essa música comigo, eu acho que tem a sua cara. E ela só respondeu assim, amei. Tipo, falei, tá, isso quer dizer o quê? Que você vai fazer? Ela, vou fazer. Tipo, amei, mas e Então aí, você né? interpreta a mensagem da pessoa, né? Porque, tipo assim, uma coisa é você falar amor, gente. A gente fala amor pra tudo, mas e aí, vai fazer? Vamos fazer? E aí ela topou super de primeira, assim, nem pestanejou, nem questionou nada. E foi incrível, fiquei muito feliz. Afinal, é a rainha do bumbum, né? Do rebolado. Então, Rainha do bumbum, rainha do meme. rainha do meme, rainha Tem da tudo. internet. Então, eu cresci, né, vendo essa mulher, né? Então, muito louco, assim, que tem uma música com a Gretchen. Mas foi isso, daí ela participou de tudo que foi possível, assim, eu sempre ia mandando para ela parte visual também das coisas, né, do que ia ficando pronto, assim, eu ia mandando para ela. Então acho que Brilha Como Ouro foi muito importante por isso também, né, por estar fazendo uma parceria grande, assim, com alguém tão icônico, tão Sim. que eu admiro a história, né? Essa coisa de ela se reinventar numa indústria do entretenimento como essa que a gente acabou de falar, né? Que é tão cruel, principalmente com as mulheres também, né? Quando você vai envelhecendo sendo mulher, você é descartada, né? Então, admiro muito ela por conta disso também, esse poder de reinvenção que ela tem, assim. Acho ela muito foda. Essa indústria, você acha que ela não é para todos, né? No caso, né? Tem que ter força para ter ela para estar lá dentro. Você tem que ter muita força, cabeça muito centrada ali, muito boa, uma boa estrutura familiar, isso é muito importante. Você não errar ali, porque olha, família realmente ajuda muito, viu? Tem muito artista aí que não tem o apoio da família, é muito difícil. Já é difícil com, imagina sem, né? Sim. E é isso, então a gente lançou Brilha Como Ouro, deu tudo certo, foi tudo ótimo. Ah, e aí, Mais Uma Noite Sem Fim veio logo em seguida, que já estava tudo planejado também, né? A música aí para antes do lançamento do álbum, que na verdade o álbum ele vai contemplar todas as músicas que já foram lançadas, só que com uma faixa bônus, que daí é a Razane mesmo, que é com o Dan Murata, que é um amigão meu, que já fez vários realities também, ele é incrível, super vozeirão. E falando nisso, só para confirmar a informação que você falou de quando foi lançada a Brilha Como Ouro, foi em dezembro do ano passado. Não, sim, ela foi lançada em dezembro. Só que a música em si, eu mandei pra Gretchen, foi lá ano retrasado, né? Tá bom nessa informação aí, hein, Luca? Tudo anotadinho. Tá aqui na tela. Tem cola. Bom, você falou de família, de apoio de família. No caso, eu queria já adiantar essa pergunta. Como é que a música chegou na sua vida? Como é que foi o apoio da sua família? Como é que foi a sua história? Cara, a música chegou na minha vida, deixa eu pensar. Eu acho que foi em... Eu sei quando foi. Foi na época que eu decidi, eu falei, cara, vou fazer música, quero ser popstar. Foi quando a Gaga tinha lançado o Born This Way, que ela tinha aqueles implantes na cara, assim, lembra disso? As próteses, assim, que ela parecia um alienígena. Lady Gaga sempre foi meio estranha, né? Mas estilosa. Exato, eu sempre amei. Então, quando eu vi aquilo ali, aquela figura dela, né, de Born This Way, extremamente o oposto do que a indústria dita, principalmente para a mulher, né, que é sempre loira, linda, maravilhosa, não sei o quê, foi totalmente oposto, era tipo estranha, esquisita. Eu falei, caralho, caramba, eu falei, que isso, né? Tipo, isso é arte, cara. Ela tá conseguindo trazer arte pro pop, que bizarro. Mas uma arte mesmo, né? Arte de performática, assim, arte performática. E eu achei muito incrível. E eu já fui eu já sou da noite, eu sou da noite por muito tempo já, há muito tempo. Eu comecei minha carreira como modelo com 15 anos de idade, morando em Tóquio. E eu fui DJ dos meus 15 também. Enquanto eu modelava, eu era DJ também na noite, no Japão.
dos meus 15 até os meus Vai falar um 18, pouco sobre 19. isso. Oi? A gente vai falar um pouco sobre Japão ainda, mas Tem pode tanta coisa, continuar. né, que eu vou me perdendo aqui. Mas, enfim, qual que era a pergunta? Como é que você começou a ver a música profissionalmente, né, como uma profissão, e como foi o apoio da sua família? É isso. Eu que tive que contextualizar por conta disso. Então, a questão da música já vinha comigo desde a época de DJ. É Aham, isso que eu queria dizer. sim. Peguei os pontos aqui. Então, sempre esteve presente na minha vida. Só que a parte musical de eu cantar, eu como Johan, né, cantando, compondo, foi quando Gaga estava super estourada com Born This Way, que já me deu essa coisa, opa, quero fazer música. Só que a primeira música eu só fui escrever quando eu passei por uma decepção amorosa. Um menino que é super meu amigo hoje em dia. A gente estava numa festa, numa balada aqui em São Paulo. Uhum. A gente se apaixonou. Era numa quinta-feira na The Edge. Não sei se você conhece a The Edge. Não, São Paulo Uma não conheço, baladona bem, não bem conheço muito São famosa aqui Paulo, em São não. Paulo. Bem famosa. E toda quinta-feira a gente ia nessa balada. E foi numa noite meio alta, assim, né? Muitas coisas aconteceram, a gente se apaixonou. E durou umas 2, 3 semanas essa paixonite aí. E daí disso, fiquei com o coraçãozinho quebrado. E eu escrevi a primeira música que chama Thursday High, ou Quinta-feira Alta, para os bons entendedores aí. E essa faz parte do meu primeiro álbum em inglês, Pop Life, #Pop Life. Sim. Então foi assim que eu comecei a fazer música, né? O apoio da minha família, eu só tenho minha mãe, assim, de primeiro grau, sei lá, não sei se tá certo falar isso. Porque eu não tenho pai, né? Então mãe solo e não tenho Primeiro irmão, grau, primeiro grau. né? Claro, tem minhas tias, meus tios, meus primos, mas assim, daquela coisa mais família mesmo, de pai, mãe, irmão, só tenho minha mãe. Então a minha mãe sempre me deu muito apoio, muito suporte, apesar assim de eu vir de uma família super humilde, sempre teve o apoio moral, psicológico, pelo menos, né? Financeiro nunca teve, porque, enfim, né? Não vem de uma família com esse poder aquisitivo aí. Sim, Mas esse no final, às vezes, é o melhor apoio que a gente tem, é esse. olha, eu acho que sim, assim, eu acho que é isso, é o que eu preciso da minha mãe lá, entendeu? Da minha mãe sempre ali por mim. E ela também foi atriz, né? Ela abandonou a carreira dela de atriz meio que para cuidar de mim, assim, né? Eu nasci, só tinha os meus avós, né? Eu não tinha um marido, um homem para ajudar a cuidar. Então ela falou, cara, vou escolher meu filho, né, para cuidar do meu filho, porque ela é formada em artes cênicas, estudou com Letícia Sabatella na época e acabou não indo para o Rio de Janeiro para, né, ir a fundo aí na Qual é o carreira nome de dela? Salete Tanaka. Salete Tanaka. Ela fazia muito teatro, só que ela acabou não indo para a TV por conta de mim, né? Então Letícia Sabatella foi para Globo, bombou e ela ficou cuidando de mim em Curitiba, tomou um outro rumo na vida dela. Então, por isso que eu tenho tanto apoio assim também, eu imagino, né? Minha mãe, poxa, também foi artista, né? Ela teve que desistir por falta de apoio da família dela, né? E por eu ter nascido também, né? Por querer cuidar de mim. Então, eu acho que é por isso que ela me dá todo o apoio do mundo. Porque ela sabe o quão difícil é e o quão eu preciso dela, pelo menos ali do meu lado, né? Me dando esse suporte aí emocional, mental, enfim. Mas porque ela teve essa prova, né, de como era essa indústria, né? Ela teve essa prova para te incentivar ali na frente. Exatamente. Bom, voltando a falar da música, ela foi composta inteiramente por você, né, produzida pelo Savito, que já havia trabalhado com outros cantores de sucesso também. Como foi a troca de vocês e como geralmente funciona o seu processo criativo na hora de compor? Como nasce uma música? Cara, toda a produção foi feita remota, assim, né? Ainda a gente estava não estava mais mega pesado, mas ainda estávamos numa pandemia, principalmente no Brasil, porque eu estava em Los Angeles, na verdade. Eu fui para lá em abril, ano retrasado, em 2021, eu fui para lá em abril. O Brasil ainda estava pegando muito pesado, pandemia, e eu fui para lá para passar uma temporada. Lá já estava amenizando, todo mundo já tinha tomado vacina, tal, então estava mais de boa. Então eu fiquei 10 meses lá, até fevereiro do ano passado eu fiquei lá.
E nesse processo eu comecei a fazer as músicas, né? Ou pelo menos pensar em fazer as músicas, as novas produções. Foi quando eu conheci o San Vito, me indicaram ele, eu nem lembro quem me indicou ele agora. Mas a gente fez toda a produção remota, de forma remota. Então, falava com ele por WhatsApp, por FaceTime, enfim. A gente foi trocando. Olha, isso eu quero. Normalmente, eu já sei o que eu quero, assim, normalmente, sabe? Normalmente eu já tenho uma ideia do que eu quero. Eu vou dar referências ali para o produtor, a gente vai conversar, vai trocar outras informações. E, obviamente, que eu gosto de saber o que o produtor vê também, né? Eu não quero que seja só o que eu quero. Eu venho com a direção aqui toda, né? Com o conceito, com as ideias, com tudo. Só que eu quero que o produtor, afinal, ele é o produtor, ele sabe que ele está fazendo mais do que eu. Eu quero que ele venha também. Então, a gente começa essa troca, né? E aí rolou tudo remotamente, ele me mandando, eu ia aprovando ou desaprovando, pedindo para fazer uma alteração aqui ou ali. E foi basicamente esse processo com o Sanvi, né? Tipo, de troca, assim. Até que eu cheguei... Como que foi? Eu acho que foi isso. Daí as gravações dos outros artistas também, cada um fez de um canto, né? Então, sei lá, Gretchen teve um dia que ela estava em São Paulo, ela foi lá no estúdio de um parceiro meu. O Dan Murata fez em Londrina, que ele mora lá. O Pietro fez, acho que em São Paulo, ele já morava aqui. Siamese fez em Curitiba. Então, né, foi fazendo... A gente foi fazendo de forma remota mesmo. E deu super certo. Eu achei que ficou muito bom, assim. Nem parece que a gente não tá no mesmo estúdio, assim, gravando. Achei bem legal. E para criação de músicas novas, assim, normalmente eu venho já eu tô escrevendo alguma coisa em casa, alguma letra, e quando eu tô escrevendo a letra, já vem meio que a melodia junto, enquanto eu tô fazendo a letra, sabe? Então, normalmente é assim, e daí quando tá pronta a letra, eu mando para um produtor e daí começa esse mesmo processo aí que foi com o San Vito. Esse processo de gravação à distância é uma coisa que a gente herdou da pandemia, que virou tendência, né? Tanto da dublagem como da música. Total. Tudo se tornou assim. Já acontecia antes, mas não era algo comum, né? As pessoas faziam assim, mas não era muito comum. Que eu acho que tem uma magia também de você estar no estúdio junto com a pessoa, né? É legal você estar lá com conexão, um pitch ali, conversar e compartilhar. Porém, a gente entende também que, né? Poxa, no mundo de música pop, principalmente, as pessoas são muito ocupadas. A gente tem que se virar para conseguir fazer as coisas acontecer na hora, no tempo, tudo atrasa. Então, até que acho que é uma tendência boa, acaba sendo uma tendência boa. Porque a gente não perde tanto tempo mais tentando bater a agenda também, sabe? É complicado. E sobre Los Angeles, o que te levou para lá? Foi trabalho, estudo? Cara, eu gosto muito da Califórnia. A primeira vez que eu fui para lá foi antes de me mudar para o Brasil, voltar para o Brasil, né? Eu tô aqui agora há 5, 6 anos em São Paulo. E então, antes de vir para cá, eu passei uma temporada de uns 5 meses lá. Foi a primeira vez que eu fui. E foi quando eu tava indo embora do Japão. Eu falei, não volto mais, já deu já meu tempo aqui, vou fazer a música. E tava com tudo pronto do primeiro álbum, né? Do inglês lá. Sim. Por isso que ele é inglês também. Então, porque a ideia não era vir pro Brasil. Então, a ideia era ficar em Los Angeles e alguém me descobrir, eu lançar meu álbum em inglês e arrasar e estourar. Tadinho, né, gente? Ô dó. Não era bem assim. Ô dó dessa criança. Não sabia como que funcionava a indústria. Só que foi muito bom, eu aprendi muita coisa lá, fiz alguns shows, inclusive, que foi bem legal lá. Fiz mais música, conheci muita gente legal. Eu me apaixonei pela cidade, assim. Putz, eu me apaixonei. Então, esse foi o meu primeiro contato com LA, né? Daí, agora, quando eu fui passar essa primeira temporada na pandemia, ano retrasado, em abril, foi porque eu não estava aguentando mais ficar aqui por conta da pandemia. Tava tudo muito difícil. Acho que para todo mundo estava tudo muito difícil. E lá eu tinha alguns contatos, já que eu poderia fazer algumas coisas de música também. Criar música, me conectar com a galera das antigas, que eu tinha conhecido, né, há 5, 6 anos atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Me deu uma aliviada, sabe? Eu tinha um peso nas minhas costas. Eu não aguentava mais ficar trancado em casa, que nem todo mundo. Eu não aguentava mais não ter criatividade. Tava tudo uma porcaria, né? Para todo mundo. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, né? De ir e ficar com amigos, fazer música,
conhecer outros lugares da Califórnia também. Então, foi por isso que eu fui, assim, para tentar dar uma mudada na minha vida, né? Na minha cabeça, principalmente. E aí as coisas meio que foram dando certo lá, assim, né? De eu conhecer outras pessoas e fazer umas coisas com música aqui, compor para outro artista ali. Escrevi para uns gringos, cara. Foi muito legal. Então, eu tenho essa relação agora com Los Angeles, né? Que eu gosto muito. Sou muito, muito grato. E sobre a cidade, o que você mais gosta de lá? Desse cara, né? Eu mais gosto da cidade? É. Cara, tem muita coisa, mas eu vou falar uma coisa que acho que ninguém nunca imaginaria que eu falaria isso. Mas eu acho que é correr nas montanhas, tipo, que é do lado de onde eu fico ali. Tipo, você tá no meio de Hollywood, na cidade, e tipo assim... Você morava ali perto? Eu fico, assim, quando eu vou, eu fico em Hollywood. Literalmente em Hollywood, muito louco. E assim, cara, você tá no meio da cidade, tudo acontecendo, Hollywood, porra. Só que assim, 5 minutos andando do meu apartamento, tinha as montanhas que são o Runyon Canyon, que eles chamam. Que é as montanhas onde a galera vai fazer trilha. Onde tem o letreiro? No morro do lado. O letreiro, ele é mais no morro ao lado. Nas montanhas ao lado. Só que assim, ele é muito montanhoso, assim. Então, esse Runyon Canyon, que é muito famoso, ele é onde a galera vai fazer escalada não, trilha, vai correr. Tipo, já vi Selena Gomez de óculos, de boné, fazendo trilha lá enquanto eu fazia, sabe? Tipo, e eu acho que é isso que eu mais amo em LA. Eu tá no meio da cidade, só que não ser esse caos que é, sei lá, São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio, né? Tem essa coisa também de você poder respirar, tem o sol toda hora na sua cara ali, 24 horas não, mas né, todos os dias, praticamente todos os dias do ano. Então, eu gosto dessa coisa de poder relaxar, descansar e ter uma vida de qualidade, sabe? Tipo, respirar um ar gostoso, mesmo estando na cidade. Então, por mais engraçado que pareça, acho que o que eu mais gosto ali é poder fazer minha corridinha matinal nas montanhas, onde eu posso ver Selena Gomez correndo também. Tipo assim, sabe? Foram parceiros de corrida. Parceiro de corrida. Eu me sinto... Parece que eu pertenço ali, sabe? Parece que eu tô no lugar certo. Parece que eu faço parte daquilo. Sim. Isso é bacana porque busca o equilíbrio, né? De cidade grande, Hollywood é uma cidade movimentada e que você tem ali também a paz. Totalmente. Eu tô cada vez mais nessa pegada aí de saudável, de qualidade de vida, sabe? Então, eu tô gostando muito disso. Esse lançamento, ele também tá marcando, como a gente falou, quinta música, né, do álbum Arrasane 3.0. E como estão as expectativas para que o público conheça o EP e o processo de produção? Como é que anda? Tá. Eu chamo ele de um álbum, tá? Porque a gente vai lançar... Primeiro que mesmo que não fosse... Que fosse um EP mesmo, na quantidade de faixas, eu gosto de chamar de álbum, porque eu gosto da parte de conceito de tudo. Eu acho que um EP, ele... Não sei, normalmente a pessoa lança um EP só para compilar os singles ali. Sim. E eu gosto de criar uma história dentro dos álbuns, né? Tanto que a gente vai lançar ele agora, apesar de serem 6 faixas, eu vou relançar dentro desse álbum todas as faixas originais junto. Então vão ser 12 faixas, até para as pessoas verem as novas e as antigas, conseguirem ouvir junto, sabe? E daí entra como um álbum também nas plataformas, né? Cara, eu tô muito empolgado. Tem a única faixa nova acaba sendo a Arrasane, né? Que é a faixa Arrasane com o Dan Murata, né? Versão com o Dan Murata. Ela é a faixa bônus. Todas as outras já foram lançadas. Mas eu tô empolgado pelo que ele representa, assim, né? Além dele ser um ciclo que se encerra de autoconhecimento, eu como Johan, não só artista, mas como Johan Tanaka, né? Pessoa física, autoconhecimento, descobrimento ali de Brasil também, porque o Arrasane 3. Tanto o Arrasane quanto o Arrasane 3.0, eu escrevi eles e produzi eles querendo me conectar com o Brasil, com o meu próprio país, né? Afinal, morei no Japão por 16 anos. Então, eu queria entender quem eu sou
como artista no Brasil, né? Como brasileiro, quem eu sou sonoramente, né? No Brasil, o que bate comigo, o que me influencia de brasilidade. Então, eu falo que é um ciclo que se encerra com a Razão 3.0, porque foram anos ali, né, de pesquisa, de descobrir quais são os ritmos regionais brasileiros que eu gosto, que fazem sentido com a minha linguagem mais pop, mas que também eu não deixo para trás essa minha coisa de cultura pop, música pop americana, com um pouquinho de japonês, né, da minha história mesmo. Então foi muita pesquisa, assim, tanto musicalmente quanto visualmente. Então é um ciclo que se encerra porque eu já sei onde que eu me encontro hoje, né? No Brasil. Eu sei o que eu gosto do nosso país, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que ressona mais comigo, ecoa mais comigo, né? Da música. E cada faixa do Arrasane, tanto do Arrasane quanto do Arrasane 3.0, se você ouvir ela, todas elas têm um pouquinho de brasilidade de algum lugar do país, né? Tem aí, nesse Arrasane 3.0, tem a Brilha Comoro, por exemplo. Ela é uma misturinha ali de pagodão baiano com um pouco de pop, um pouco de eletrônico mais abrasileirado. Tem a Mandá Ver, que é com a Siamese, que ela é uma pegada mais rap nacional, mas também tem uma pegada funk. Eu Vou Me Aceitar com o Cello é uma pegada mais samba, é um sambinha pop. Então eu tô mergulhando em cada lugar ali do Brasil. Você é bem eclético, né, esse álbum, bem né? eclético. Assim como o Arrasane. Só que esse foi mais ainda porque era uma releitura, né? Então eu misturei mais coisas nele. Então é um ciclo que se encerra nesse sentido de agora eu sei onde eu sou, agora eu sei quem eu sou e aonde eu estou e o que funciona para mim também, o que funciona para o público também. E eu acho que é isso, assim, eu estou bem empolgado, eu acho que espero que tenha um retorno aí maior também de outros veículos. Esses últimos lançamentos estão sendo incríveis, eu vi que muita gente abraçou, muitos veículos abraçaram esses lançamentos aí, desde setembro do ano passado. A gente conseguiu emplacar umas coisas legais. A gente está fazendo um trabalho muito grande de divulgação no TikTok também, né? De lançamentos. Então, são o quê? Mais de 24 milhões de views nos vídeos que já foram criados no TikTok, mais de 10 mil vídeos criados com as nossas músicas. Então, a gente está trabalhando bastante essa parte digital no TikTok, principalmente. A Rê está sendo muito parceira também nossa, várias playlists de capa também, oficiais. Então está sendo bem interessante. É um outro público também que eu estou tentando conquistar ali no TikTok, um público mais jovem também, que eu não conheço, que não me conhece. E espero que agora lançando o álbum mesmo, né? Agora tudo bonitinho, com a capa bonitona. Espero que tenha mais alcance, até por conta do NFT, que a gente vai lançar uma coleção de NFTs baseadas em cada música, em cada capa, em cada clipe animado, né, os visualizers. Então, acho que isso vai dar um outro ar, assim, uma outra direção também pro álbum, né, que é uma pegada mais socioambiental também. Toda a parte visual do Arrasane 3.0, ela foi pautada em cima da Amazônia. Essa questão das redes sociais, do NFT, da tecnologia em si, né, tem que ser uma grande mão na roda, né, para a indústria musical, né, para ajudar na divulgação. Tudo isso é muito importante também, né? Tem bastante coisa ainda pela frente na questão de NFTs, assim, ainda muito pequeno, principalmente no Brasil, não muito artista que faz ainda, que está fazendo ainda. E também tem a questão de preços também, de precificação dos NFTs, para que eles servem mesmo. As pessoas ainda, quem está começando a conhecer, ainda vê o NFT só como uma obra de arte digital, né? Só que não, assim, inúmeras coisas que você pode fazer com um NFT. Então, os meus NFTs agora do álbum, por exemplo, a gente vai fazer a venda de cada um desses NFTs, a gente vai fazer uma transferência, a gente está tentando implementar isso ainda, está quase pronto, é uma transferência de royalties para alguma associação, alguma ONG que faça preservação, que ajude na preservação da Amazônia. Então, quem estiver comprando esses NFTs, ou recomprando, revendendo, de forma vitalícia, essa ONG que a gente escolher aí, vai estar recebendo uma porcentagem das vendas e revendas desses NFTs, né? Para preservação da Amazônia.
E já tem E isso previsão de lançamento? a gente está pensando daqui um mês, mais ou menos, a coleção de NFTs. Até para não dar tanto espaço, né, do lançamento do álbum em si, porque elas se conversam entre si. Os NFTs, eles têm tudo a ver com justamente a questão de eu estar me conhecendo no Brasil, da brasilidade, da musicalidade. E aí eu descobri que a Amazônia precisa muito, né, dessa pauta aí que seja cada vez mais falada. Eu achei uma boa oportunidade de misturar tecnologia com o mundo físico. E, pô, isso aqui é mais brasilidade do que Amazônia, né? Verdade. Então, acho que faz muito sentido com a Razane 3.0 também. E para vocês que têm interesse, gente, vai sair nas redes sociais, né? Você deve divulgar, né? Quando lançar, né? NFT e tudo mais. Sim. E acompanhar. Além do lançamento das plataformas, mais uma noite sem fim ganhou um clipe animado no YouTube, né? Desenvolvido pelo Matheus Xavier e foi dirigido por você. E que falou exatamente nisso, né? Dos problemas ambientais, queimadas, desmatamento, garimpagem, tudo da Amazônia. A pergunta é exatamente essa. O que levou a escolher essa temática? Você já tinha essa consciência? Como é que você chegou nessa temática? Na temática da Amazônia? Isso. Eu acho que tem a ver muito com a questão do que eu falo das produções musicais do álbum, né? A concepção do álbum como música, que eu queria falar sobre o Brasil, né? Tentar trazer um pouquinho de referências brasileiras. Então tem a ver com isso, eu fui desenvolvendo essa parte visual, eu não sabia ainda o que eu queria exatamente. Então a música me ajudou mesmo, né? Quando as músicas foram ficando prontas, eu comecei a ouvir falar, cara, é isso mesmo, cada música tem um pedacinho do Brasil que eu queria explorar e conhecer e ver o que funciona. Eu comecei a ir atrás assim, da parte visual, que eu sou muito visual, então eu gosto de deixar tudo bem redondinho. E nesse mesmo tempo que eu estava indo atrás da parte visual do Razane 3.0, eu comecei a mergulhar muito a fundo na questão de criptomoedas, NFTs, metaverso, blockchain, né, Web3. Então, essa parte tecnológica, né, enquanto eu estava fazendo a música, eu também, paralelamente, estava mergulhando nessa parada louca de criptomoeda, NFT, de tudo isso. E eu comecei a ver que existem outras possibilidades ali dentro das criptomoedas, do NFT, que é misturar isso com a arte. Assim que eu fui desenvolvendo, eu falei, gente, então peraí. Daí me deu a louca, eu falei, cara, tecnologia, NFT, arte, música, Amazônia, é isso. Eu falei, Amazônia, vou pegar a Amazônia como protagonista aí da parte visual do Razane 3.0 para deixar o álbum redondinho. Por quê? Por quê? Porque tem a ver com o que a gente está falando das músicas ali, da questão de produção, né, da brasilidade. E aí, no mesmo tempo, estava rolando toda aquela questão com o Bolsonaro, né, da questão da Amazônia, que ele estava cagando para a Amazônia, muitas coisas acontecendo, muitas queimadas, inclusive. Falei, mano, é perfeito, é um momento perfeito para a gente dar mais valor à Amazônia, para a gente dar mais voz à Amazônia também. E aí essa parte visual acabou ficando assim. Eu quis mostrar tudo o que está acontecendo na Amazônia, né? Tanto a parte bonita da nossa fauna, da nossa biodiversidade, mas também a parte ruim, né? Que é a garimpagem ilegal, que é o desmatamento. E é isso. Daí nasceu esse conceito aí de Amazônia num futuro pós-apocalíptico, num metaverso. Eu fui ver aqui no Instagram que o ícone daquele perguntas, né? Não sabia nem que tinha isso. Aí tá aqui, o Johan. Aí o outro, Johan, tu é um gato demais. Ele da pergunta, pô. Gado? Olha aqui piscando, eu. Que isso? Eu acabei de ver também, não tinha visto. Nem eu sabia que existia isso. Muito bom. Antes dessa música, como eu estava falando, você chegou a morar por mais de 15 anos no Japão, onde você foi de guia turístico, modelo, DJ, que você falou agora também. Como foi essa experiência e o que você achou da cultura japonesa, oriental? Cara,
Que loucura, né? Nossa, se eu paro pra pensar assim, começa a Você tem relembrar. parentesco. Por isso que eu me perco nos assuntos, às vezes. Porque eu começo a falar, daí eu vou contextualizar a pessoa, eu começo a explicar uma coisa, eu tenho que voltar pro Japão, porque foram 16 anos no Japão. Então, muita coisa que eu sou hoje, que eu faço hoje, tem referência, inspiração direta com o Japão, entendeu? Então, não tem como eu fugir. Inclusive tem parentesco, não tem? Eu acho. Tem, meu nome é Johann Tanaka, né? Johann vem de Johann Sebastian Bach, que foi um músico, né, clássico incrível, que minha mãe me nomeou por ele. E daí o Tanaka vem da minha família mesmo, da parte da minha mãe mesmo, que meu bisavô, por parte de mãe, era japonês que veio pro Brasil, né? Migrou pro Brasil. Então, tem essa parte japonesa. Minha mãe foi trabalhar como um peão de fábrica. Ela foi trabalhar como imigrante no Japão mesmo. Então, não tem nada disso de o Johann é rico milionário, ele foi porque os pais eram diplomatas. Gente, não. Antes fosse. Nossa, queria eu. Não foi por causa disso, não. Minha mãe foi trabalhar mesmo para me dar uma vida melhor, uma educação melhor. Sou muito grato a ela. A educação que eu tenho, com certeza, fez parte desse esforço, né, grande que ela fez aí em trabalhar em fábrica para me dar uma vida melhor, como mãe solo. E eu fui muito pequeno, então foi dos meus 7 aos meus 12 foi a minha infância. Então aprendi a escrever e ler em japonês. Então eu sou fluente na língua, né? E aí com 12, dos 12 aos 15 eu estava em Curitiba, que é onde eu nasci. Peguei a minha brasilidade lá, o gingado brasileiro. E aí, com 15, eu voltei para o Japão. Aí foi quando minha mãe me inscreveu lá num casting, numa audição de novos modelos, tal, não sei o quê. E um menino gostou de mim, um agente lá, e me chamou para ir para Tóquio. E daí eu comecei minha carreira como modelo com 15 anos sozinho em Tóquio. Me mudei e falei, mamãe, ó, beijo, tô indo. E aí eu fui viver em Tóquio, cara. É uma grande aventura, uma grande loucura, né? Minha mãe só deixou eu ir porque era do Japão, né? Era seguro, assim. E você já era fluente, no caso? Eu sou fluente em japonês, sim. Aprendi pequenininho. Então eu falo como um japonês. Se eu falar... Se a pessoa não estiver me vendo assim, ó, e eu falar, a pessoa vai achar que eu sou japonês. Faz o teste. É o quê? Faz o teste. Faz um teste? Tem que arranjar um japonês para falar. Que curioso, cara. Mas aí, parte de cultura, que é uma cultura bem diferente, né, aqui do Brasil, né? Muito, você mais né? demorou a se adaptar, no caso? Eu acho... Olha, eu vou te falar, é engraçado, porque eu acho que foi mais difícil me adaptar ao Brasil quando eu voltei com 25 anos. 25 anos. Não, peraí. É que foram idas e vindas, né? Mas o que eu mais senti da diferença cultural foi a primeira vez que eu vim com 21 anos, quando eu ainda trabalhava com moda, que eu trabalhei na Animale. O primeiro ano que eu morei aqui. Porque, cara, eu era muito criança. Então, assim, quando eu virei modelo, vamos recapitular. Quando eu virei modelo, eu fiquei dos meus 15 até os meus 20 anos no Japão, em Tóquio. Entendeu? Então, assim, cara, eu vivia numa bolha ali, né? Muito diferente, assim. Então, quando eu voltei pro Brasil com 20, 21 anos, em São Paulo, que eu nem conhecia São Paulo, gente, foi muito difícil para mim. Sério. Foi, tipo, muito difícil, porque eu tava acostumado com uma realidade ali. A gente vê que essa não era a realidade do mundo. Ainda mais uma cidade Não grande, é a realidade né? do mundo, né? Oi? Ainda mais São Paulo, que é uma cidade grande, né? É. Então, assim, o que me chocou muito de estar de volta no Brasil foi a pobreza, a miséria que a gente vive, sabe? É muito triste, assim, a falta de educação, a falta de investimento, né, em educação para o povo, falta de infraestrutura mesmo da cidade, sabe? E eu via muito cachorro na rua, mendigo, eu ficava chocado, assim, eu chorava. Você não tá entendendo, eu chorava na rua. Não lembro nem. Infelizmente, a gente que anda no centro, a gente vê isso uma coisa normal, que não deveria ser, né? É horrível isso. Então foi muito chocante, foi mais essa parte que foi chocante. Mas claro, daí tinha coisas muito incríveis do Brasil, né? Que eu me apaixonei muito. Esse nosso. Talvez. Não sei nem se. Me apaixonei, né? Porque eu era muito jovem, então eu só fui ter a minha independência no Brasil com 21 anos, quando eu voltei. Então,
essa coisa do brasileiro, que é o calor humano mesmo nosso, que a gente é tão conhecido, né, por ser assim, por ser tão quente, ser tão receptivo, e tudo é festa, tudo é alegria, as pessoas estão fodidas, mas tão felizes, entendeu? Então, essa coisa que é só nossa, assim, isso... E eu fui me tornando essa pessoa também, porque afinal de contas eu sou brasileiro também. Mas é uma coisa que não tava em mim, né? Por tanto tempo morando em Tóquio, no Japão. Sim. Então, sim, vira e mexe, tem essas coisas de diferenças culturais, que eu tanto pro bem quanto pro mal, que eu comparo, assim. Mas é difícil você comparar também, não dá pra você comparar, porque são realidades diferentes. Eu prefiro só aceitar e viver o melhor e o pior de cada cultura, sabe? Porque se for ficar comparando, não dá. É muita coisa. É muita coisa. Em questão também disso, aí você falou do calor humano que o Brasil tem, é uma referência que tem lá de fora, né? Pessoas também. Sim, a gente é conhecido por isso, né? Por ser mais aberto, extrovertido, festeiro, até demais, às vezes. E é isso, acho que esse é o charme brasileiro também, né? Sim. Os seus dois primeiros álbuns, que a gente tá falando que é o #PopLife e o Arrasânio, fizeram com que você se tornasse presença em grandes eventos, né? Como foi a parada LGBTQIA de São Paulo. Isso foi tudo. Onde você cantou para mais de 100 mil pessoas, cara. Fiquei impressionado foi nisso. Baixo, viu? Como foi a experiência? Conta um pouco pra gente. Cara, me convidaram para cantar. Eu estava lançando a Arrasane, o primeiro single de Arrasane, inclusive, o primeiro álbum em português, né? E aí me convidaram para cantar. Eu falei, cara, vamos, tá, não sei o quê. Só que, tipo assim, eu achei que ia ser num trio, em alguma coisa. Não estava entendendo. Só que depois que eu fui entender que, na verdade, era no Engabaú, no Vale do Engabaú, no antigo Vale do Engabaú, que agora ainda é, mas é diferente, né? Tá diferente agora, revitalizaram lá. Então foram vários artistas se apresentando na feirinha LGBTQIA+, que eles chamam, que é na semana da parada, é a agenda oficial da parada LGBTQIA+. E eles fazem uma feira de cultura ali mesmo, no Engabaú, ou pelo menos faziam, não sei se continuaram agora, não tenho certeza. E para muita gente. Então, nesse dia que eu fui, era a abertura da parada no Vale do Engabaú com essa feirinha. E aí tinham vários artistas e o meu horário tava, tipo, lotado. Foi, eu acho que um dos horários mais tarde da noite, assim. Inclusive atrasou pra caramba, fiquei puto. Eu levei uma puta equipe, levei gente pra gravar, levei bailarino, levei a equipe inteira. Inclusive o clipe de Arrasane, da primeira versão, foi gravado lá, em partes. Foi toda a preparação para esse dia do show. Então, foi incrível. Eu chamei vários amigos para irem no palco comigo junto. Quando eu vi aquele público, eu falei, caralho, mano, foram tipo, mais de 100 mil pessoas. Claro que não foi só para mim, né? Tipo, não foi só o público do Johan, mas foi muito incrível. Para mim era. Para mim era só para mim, entendeu? Eu estava cantando ali como se fosse todo mundo para mim, 100 mil pessoas. Ai. Mas foi muito incrível, eu chorei, foi lindo, assim, foi muito... Você esperava que ia ser tanta gente, assim, você sabia que era parada, mas você esperava que ia ser tanta gente assim? Não tinha ideia de como ficava aquilo ali, assim, porque eu nunca tinha ido nesse evento antes, né? Nem como público, assim, nunca tinha. Então eu não sabia, mas me falaram lá na hora, ali no dia, que naquele horário que eu tava cantando, teve mais de 100 mil pessoas ali presentes. Falei, caralho, como assim? Aonde que enfia tanta gente? Então foi incrível, cara. Foi maravilhoso. Daí depois disso eu fiz também trio elétrico, né? Que foi bem legal. Cantando Brilha Como Ouro, a versão original. E aí aconteceu a pandemia. Então tava tudo começando a rolar muito legal. E, porra, pandemia. Foi foda. Cara, 100 mil é muito sinistro, né? Como você pegar todos os seguidores de um influenciador e botar tudo em um lugar só. É bizarro. É bizarro. Bom, em um depoimento seu, você chegou a afirmar que essa nova música teria sido um sentido ambíguo, né? E que você veio com uma verdadeira libertação para você. Pensando nisso, vai a nossa última pergunta para encerrar. Qual é o verdadeiro significado da música na sua vida hoje? Você considera? Nossa! Eu sei, foi pra que tá mesmo. Uau!
Para minha vida, o significado da música. Uhum. Gente, eu tô sem palavras. Como que a Glória Pires falou? Não consigo opinar. Posso opinar? Não pode. Cara, é que assim. É que são tantas variantes, são tantas coisas, mas eu acho que a música, ela é liberdade, né? Ao mesmo, ela é liberdade de expressão, ela é. Eu não consigo falar em uma única palavra, uma única frase. Eu acho que eu conseguiria ficar falando por minutos aqui, mas eu acho que é uma mistura de libertação, mas ao mesmo tempo de insegurança, de ansiedade, de sonhos, de realizações, de frustrações. Eu acho que é uma grande mistura de sentimentos, vai. Acho que a música é uma grande mistura de sentimentos. Acho que isso resume um pouco melhor, assim. Obrigado, Johan. Mais uma vez quero te agradecer muito. Adorei o nosso papo. Foi muito Também. divertido. Muito Foi obrigado ótimo. mesmo. E para quem conheceu você a partir da nossa live, onde é que a gente consegue acompanhar seu trabalho? Redes sociais, plataformas, onde você tá? É isso, gente. É só seguir todas as minhas redes, as principais, né? TikTok, Instagram, Twitter. São todas oficial com 2 Fs, Johan. É esse meu nomezinho aí. Então vocês podem acompanhar. Vou amar estar com vocês em todas elas. E Spotify, né? YouTube, Deezer, Apple Music. Todas elas vocês podem me encontrar aí através do link na bio. Tem muita música aí. Dá para fazer o pré-save já do álbum Arrasando 3.0, que a gente começou o pré-save hoje. Então corre lá. E quem fizer o pré-save ainda concorre a R$500, tá? Isso aí, a gente faz o pré-save que ajuda pra caraca. Pra caraca. Não tô entendendo. Então foi isso, pessoal. Lembrando que se você perdeu alguma parte da entrevista ou quer rever a live, ela fica salva aqui no Instagram, no YouTube e nas plataformas Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar pelo Comunidade Entrevista. Maravilha. Até a próxima. Falou. Valeu.